Abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. A graça e a paz, Igreja de Deus. Você está na UNTV 24 horas através do www.ontv24horas.com.br. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje nós estamos no episódio 173 do livro de Apocalipse, em que nós vamos ler os capítulos 7 e 8. Então, hoje nós vamos falar sobre os selados e o silêncio no céu. Eu sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, faço parte também da Rede London no exterior, sou fundadora do Instituto Teológico Brasil, em que nós disponibilizamos vários cursos, inclusive de teologia, bacharelado. E também tem um projeto social na África, a escolinha Semear para Crescer. Maiores informações os senhores têm através das minhas redes sociais, @EugêniaTelesTramontim. Ok, meus queridos? Então, no episódio anterior, nós observamos que o Cordeiro ele começou a abrir os selos do livro e os juízos começaram a se manifestar com força. No entanto, antes da abertura do 7º selo, Deus dá uma pausa, meus irmãos, muito importante, né? Em Apocalipse 7, vemos o cuidado divino com os seus. E em Apocalipse 8, que nós veremos ainda hoje, o céu silencia e as trombetas começam a anunciar algo ainda mais solene, meus irmãos. Então, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós vamos ler acerca dos selados e da grande multidão, né? Então, antes que o 7º selo seja aberto, 4 anjos recebem ordem de reter os ventos da destruição, né? Interrupção dos juízos, para que os servos de Deus sejam selados. Não é mesmo, meus irmãos? Diz a palavra: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Também nós veremos neste capítulo os 144 mil selados. Sim, há um número
144 mil selados. 12 mil de cada tribo de Israel são os selados, totalizando 144 mil. Representa um povo separado, um povo preservado e marcado por Deus, mesmo em meio aos juízos. Nós também observamos neste capítulo uma grande multidão em que João vê uma incontável multidão de todas as nações, tribos de todos os povos, línguas, diante do trono do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. E eles louvam a Deus em uma só voz. A salvação pertence ao nosso Deus, está sentado no trono e ao Cordeiro. Um dos anciãos revela que são os que vieram, meus irmãos, da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e agora então servem a Deus dia e noite. Estão livres da fome, livres da sede e da dor. São consolados pelo próprio Cordeiro, que será o pastor deles, né? Então, veja que neste capítulo 7, mesmo nos tempos mais sombrios, meus irmãos, da história, Deus conhece e preserva os seus. Há um selo espiritual sobre os que pertencem ao Senhor, e nenhuma tribulação pode apagar a glória da salvação eterna. O céu será um lugar onde o sofrimento não existirá mais e Cristo será o nosso pastor para sempre, não é mesmo? Nós leremos então o capítulo 7 e também o capítulo 8 hoje. E no capítulo 8 nós observamos o 7º selo e as trombetas, né? A questão do silêncio no céu e as trombetas. Então, quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é solene, reverente, carregado de expectativa, algo grandioso está para acontecer. É nestes termos, e o céu para. Se o céu realmente parasse para observar. E então nós vemos as 7 trombetas. 7 anjos se preparam para tocar 7 trombetas que trarão juízos, não é mesmo? Ainda mais intensos sobre a terra. Outro anjo aparece com um incensário de ouro. Ele oferece incenso com as orações dos santos sobre o altar de ouro diante do trono e depois enche esse incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, resultando em trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As 4 primeiras trombetas, meus queridos, a primeira fala em granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra, das árvores e da relva é queimada. No toque da segunda trombeta, algo como uma grande montanha em chamas cai no mar, e 1/3 do mar vira sangue. Morre 1/3 dos seres marinhos, 1/3 dos navios é destruído. No toque da terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cai nas águas, e 1/3 dos rios e fontes se tornam amargos e muitos morrem. No toque da quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Então a palavra diz que se escurece, o dia e a noite perdem parte da sua luz, né? Então há um aviso solene dos que habitam sobre a terra, né? Um anjo ou águia, segundo algumas traduções bíblicas, clama anunciando que os próximos toques de trombeta ainda serão mais severos. No capítulo 8 nós observamos o céu levando a justiça muito a sério, meus irmãos. Mas antes do juízo, Deus ouve as orações dos santos, nenhuma lágrima é desperdiçada. O silêncio mostra
que o juízo não é executado de forma impensada, mas com temor e justiça perfeita. As trombetas alertam. Ainda há tempo para o arrependimento, mas o tempo está se esgotando. Estão atentos, meus irmãos? Então vamos à leitura, tão importante, não é mesmo? Episódio 173, capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, de Manassés 12.000, de Simeão 12.000, de Levi 12.000, e da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Capítulo 8, meus irmãos, do livro de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e
uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Ok, meus irmãos? É isso aí. Capítulos 7 e 8 do livro de Apocalipse, né? Ainda restam algumas trombetas a tocar. Hoje nós vimos que Deus, nos capítulos 7 e 8, então, nós vimos que sela e protege os seus, mesmo em meio ao caos. Vimos também que as orações, meus irmãos, dos santos sobem como incenso diante do trono e que cada passo da justiça divina é precedido por reverência e não por pressa. Que nossas vidas estejam seladas pelo sangue do Cordeiro e que não ignoremos o som das trombetas que já ecoam espiritualmente sobre o mundo. Amém, meus queridos? Mais um episódio, hoje de número 173 de 180 dias em que nós vamos concluir então o Novo Testamento juntos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus.